Fala pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma discussão do ARLS. A gente está dando continuidade ao nosso bloco de generalidades e a gente vai falar um pouco sobre eletrólitos. Estou aqui com o Dr. Gabriel Montezuma, é um prazer ter você aqui. Ele é nefrologista assistente da IPM Unifesp e também é coordenador do Nefropapers, né, que é uma plataforma aí de ensino e atualização em nefrologia que a gente vai conversar um pouquinho mais com vocês no futuro. Chamei você aqui, Gabriel, para a gente uma missão desafiadora. A gente vai falar sobre todos os eletrólitos e aí num período curto de tempo, a ideia é mais ou menos em 1 hora a gente abordar um pouquinho. Claro que não vai dar nem para chegar perto de esgotar esses temas, mas é o que vocês têm que saber de básico para a gente começar a aquecer isso. Vamos Combinado, lá? Hein? Falei pro Pedro, olha, vamos focar no que é importante, hein? Porque é muita coisa para falar. Assim, a gente tem que dar uma hora sobre eletrólise. Ele falou assim, mas qual eletrólise você quer? Eu falei, não, eu quero todos. Então vai ser isso. A gente vai tentar trazer Tamo junto. Acompanhem o texto que vocês têm, que é também um texto resumido. E a gente vai trazer as principais nuances da prática e as principais dúvidas comuns. Esse vai ser o foco. Vamos lá, então. Vamos começar falando de potássio. A gente vai sempre separar por eletrólitos e por hipercalemia. Então, pessoal, lembrar que o potássio ele é um íon que vai estar relacionado aí principalmente à função cardíaca e função muscular também. Então, falou em potássio, a gente vai pensar em coração. É muito mais do que isso, mas de uma maneira resumida a gente vai pensar nisso. E quais são as principais causas e situações que eu penso em hipocalemia? Como que a gente começa esse raciocínio? Como nefrologista, eu penso um pouquinho diferente de você. Vamos lá. Quando a gente pensa em potássio, você está pensando em manifestações clínicas. Tá. Eu estou pensando em causas, né? Por que aquele potássio está baixo ou está alto? E aí, quando eu penso em causas, eu vou pensar como eu faço para perder potássio, por onde ele entra e por onde ele sai. Então, ele entra por via intestinal, por via do trato gastrointestinal, né? Por ingesta, tirando quem está internado ou recebendo na veia. E ele sai ou por também via trato gastrointestinal, ou então uma diarreia, ou um paciente que tem um problema renal que faz perder potássio pela urina, né? A gente agora está falando de hipocalemia. Então, quando a gente pensa em causas, eu tenho que lembrar, então, que o potássio ele vai estar baixo, falando de hipocalemia, se eu tenho um problema gastrointestinal, somente abaixo do estômago, do ângulo de trás, ou se eu tenho um problema renal. Certo? Que pode ser primário ou por uso de diurético também, é importante a gente pensar nisso, né? Sim. Outro ponto muito importante quando a gente fala de hipocalemia é que o potássio ele é um íon muito encontrado dentro do intracelular. Então, existe o que a gente chama de shift de potássio, tanto da célula para fora, para o vaso, como do vaso para a célula. Perfeito. Então, a gente sabe se o paciente tem acidose, se o paciente tem uma deficiência de insulina, se o paciente tem uso de beta-bloqueador, ou uma situação que tem pouca adrenalina, né? Uma situação hipoadrenérgica, né? Aí entra normalmente medicação, o potássio vai sair da célula, vai ter mais hipercalemia. Entendi. É importante saber disso, que você vai lembrar disso na hora de tratar. Perfeito. Tranquilo. Então, a gente pensou nessas principais causas, lembrando aí também do que eu posso ter em shift, né? Esse potássio pode estar escondido dentro da célula. Exemplo clássico que a gente já conversou na aula de CAD. Quando eu começo a tratar CAD, eu gero em shift, eu posso ter uma hipocalemia ali, isso pode ser muito relevante. De manifestação clínica, tem que conhecer aí principalmente o eletro da hipocalemia, né? Começa a ter lá alargamento do QRS, onda U. A gente trouxe aí o traçado para vocês que é bem característico, a gente precisa conhecer e pensar. Bom, eu acho que no tratamento agora, os hipos são muito mais fáceis, né? Porque a gente dá. Os hiper, às vezes, não vai ser tão fácil. O que eu preciso pensar quando eu vou repor potássio de uma maneira resumida, assim? Qual que é a lógica da reposição de potássio? Para qualquer distúrbio ácido-base ou hidroeletrolítico, a gente precisa entender o motivo, porque se você não trata o motivo, não vai melhorar. Perfeito. Claro que na emergência, às vezes a gente repõe e depois vai atrás do motivo. Justo. Então, assim, tem uma diarreia, vou tentar tratar, tem um distúrbio renal que causa perda de potássio, vou tentar tratar. Na hora que a gente definiu o que está acontecendo e também na emergência, a gente trata a causa e vai atrás também de repor no caso da hipocalemia. O que eu preciso saber? Não pode dar potássio muito rápido. Porque se eu dou potássio muito rápido, sobe muito rápido no sangue, eu posso causar uma arritmia maligna. Perfeito. Normalmente uma bradicardia. Se eu dou um potássio muito concentrado, também é um outro problema, porque eu posso causar flebite. Perfeito. Então, são as duas dicas que a gente precisa ter sempre quando a gente pensa em tratamento de potássio. Cuidado com a concentração, cuidado com a velocidade. Sempre fazer EV quando a gente tem menos de 3 de potássio, porque aí é quando a gente tem mais chance de ter uma arritmia e acabar causando um risco de morte. Acima de 3, posso tratar com tratamento por via oral. Que é o preferencial, né? Se for possível o uso. Se estiver acima de 3. Perfeito. Se estiver abaixo de 3, a gente pode fazer os dois juntos, mas eu preciso fazer o EV. Perfeito. Então, pessoal,
o que o Gabriel falou pra gente é o que a gente tem que observar. Então, a velocidade de infusão e a concentração. Lembrando que isso vai depender também da via, né? Se é uma via central ou uma via periférica. Eu posso usar concentrações maiores na via central. Preste atenção aí nessa tabelinha. E ele frisou bastante da gente resolver a causa e lembrar do paciente com hipocalemia refratária. A gente também sempre lembrar também de hipomagnesemia, que às vezes vem junto. A gente vai falar mais pra frente, mas só para vocês já começarem a trazer essa ideia aí na cabeça de vocês. Só para não ficar a informação incompleta, tem lá no guia, mas a velocidade é no máximo 20 max por hora. Tá. E a concentração vai variar de acordo com a literatura, mas normalmente 40, 60 no periférico, acima de 100 no central já seria um valor muito alto de concentração. Sempre presta atenção qual é a solução que vocês estão usando, porque tem centros aqui no Brasil que usam o potássio 19,1% e outros que usam 10%. Então muda a quantidade de max, obviamente. Às vezes a gente ensina uma coisa, mas você usa outra no seu hospital. Perfeito. E só por último, assim, a gente não falou, mas as causas principais que a gente vê na vida real é diarreia mesmo, isso é muito frequente. Espoliação, né? E furosemida, como você falou. Barter, Gittelman, Lido, hiperaldosteronismo. Só na prova, você quase. Só na prova. Na vida real é muito raro. Então é furosemida, diurética, até tiazídica, também nem sempre furosemida. Pode. E diarreia, tá, gente? Pensando então perda renal e perda gastrointestinal. Se eu tô na dúvida, colhe o potássio da urina. Se o potássio da urina tá alto, num paciente com potássio sérico baixo, é porque estou perdendo pela urina, tá? Normalmente tem várias formas de ver, mas ou 30 mEq em uma amostra isolada por litro, ou 13 mEq por grama de creatinina. Mas tem tudo isso no guia também. Beleza. Pessoal, matamos aí nosso primeiro eletrólito, metade dele. Agora vamos falar de hipercalemia. Então agora temos o potássio aumentado no sangue. Eu acho que o raciocínio de causa, né? Vamos um pouco de etiologia. Acho que a principal causa vai ser disfunção renal, apesar de também ter causas iatrogênicas, alguns medicamentos que também estão associados, chamando a atenção de Equibra, que a gente usa bastante na prática clínica, que é uma droga bastante associada. E os estados também de alteração no shift que você conversou. Então, acidose também pode ter, e situações de deficiência de insulina ou sem adrenalina, né? Esse termo que a gente trouxe. O beta-bloqueador é melhor, na verdade. Beleza, perfeito. Não é muito frequente você não ter adrenalina no corpo, né? Ela só não tá agindo. Exato. Aí é uma situação bem preocupante, acho que é um distúrbio bem grave, né? A gente vai conversar de alguns distúrbios ameaçadores da vida. Claro, uma hipocalemia grave também pode ser, mas assim, tem uma frequência maior a gente vê, né, desfechos aí graves com hipercalemia, né? É bem importante a gente estar muito mais frequente. Muito mais frequente, né? Que vai ser a via final do paciente estar com uma disfunção renal importante aí, né? Ele vai invariavelmente evoluir em algum momento para isso, né? Bom, já conversamos que a gente falou de potássio, pensamos em eletrocardiograma principalmente, né? Nesse caso, a gente pensa, quando a gente tem hipercalemia, mais em bradiarritmia, lembrar das alterações clássicas do eletro, que elas têm uma certa correlação com a calemia, mas que se a hipercalemia se instaura de maneira rápida, isso pode, até com níveis não tão altos, já ter manifestações graves, enquanto um paciente que já é mais acostumado, não que seja assim, que a gente possa ficar tranquilo, mas quando tem uma velocidade de instalação mais lenta, o paciente já é mais resistente, né? O organismo já se adaptou um pouco mais a isso. A né? dica que a gente fala não é porque o eletro está normal que aquele paciente não pode parar a qualquer momento. Não é que ele vai seguir aquele passo a passo da onda apiculada, e aí vai largando o QRS até virar o ritmo sinusoidal. Ele pode sair do eletro normal para o ritmo sinusoidal. Então, cuidado, não achem que o eletro normal não é uma urgência. Acho que não pode subestimar, né, o potássio, principalmente quando ele está em níveis aí acima de 6,5, 7, a gente precisa ficar bem preocupado, né? São níveis que chamam bem a atenção. Hoje em dia, acima de 6, já se... obrigatório fazer eletro. Não, algumas pessoas fazem menos de 6. Sim. Acima de 6, se tem alteração eletrocardiográfica, é obrigatório tratar com gluconato de cálcio. Já é considerado hipercalemia grave. É mais frequente quando está acima de 6,5, 7, que tem alteração eletrocardiográfica. 6,5 sem alteração eletrocardiográfica já é grave. Perfeito. Já trata com gluconato, mesmo sem alteração. Isso mudou recentemente nos nossos guidelines da NEFRA. Não sei se o pessoal da UTI, da clínica médica, já mudou isso, mas a gente já sabe que, por conta do que eu falei, que o eletro nem sempre vai seguindo uma ordem cronológica de acordo com o aumento do potássio, por isso a gente já trata de forma agressiva e ao mesmo tempo que eu vou baixando, como a gente vai falar agora, né? Então, acho que assim, o mais importante nesse primeiro momento, pensei em hipercalemia, pensei em fazer eletro, né? E pensei em, o primeiro pilar do tratamento, a gente nem vai mexer com o potássio diretamente, é a estabilização da membrana com gluconato ou cloreto de cálcio, enfim, mas acho que o gluconato é o principal pra gente, né? Com certeza. Beleza. Só assim, lembrar pro pessoal como que a gente prescreve, geralmente a gente faz 1 ou 2 ampolas, né, de 10% a 10 ml, cuidado que às vezes tem outras apresentações, mas geralmente vai ser isso. O gluconato é sempre 10%, é que tem às vezes o cloreto de cálcio. Que ele vai ser 3 vezes mais potente do que o gluconato, né, aproximadamente. Porque ele tem 3 vezes mais cálcio elementar.
a gente vai fazer Mas geralmente... a gente não usa na prática normalmente o cloreto de cálcio, é só na ausência Que às vezes gluconato. acontece, mas... Isso. Exato, mas enfim, gluconato vai ser a nossa primeira escolha e a gente vai fazer aí em 5, 10 minutos. É importante passar que a gente faz quase Diluído, que diluído, porque né? o cálcio Sem puro soro. também rápido, a gente pode ter Tá. uma parada cardíaca. Tá. Então faz 1 a 2 ampolas, normalmente em 100 ml, corre em 5 a 10 minutos. E se a gente não tiver conseguido baixar o potássio, repete com 20, 30 minutos. Ou se a alteração eletrocardiográfica que pode estar presente, não normalizar. E lembra que o gluconato vai agir por mais ou menos 30 a 60 minutos. Então, se eu não conseguir isso a gente resolver esse repete. problema, a gente vai repetindo aí conforme necessário. Bom, conversamos sobre isso, agora a gente vai falar sobre como a gente vai mexer no potássio efetivamente. E acho que o raciocínio é a gente separar, né, em medidas de shift e medidas que vão levar à expoliação do potássio, né? Então, como o Gabriel estava falando, a gente tem esse shift de potássio e a gente pode usar isso a nosso favor nesse momento, né? Eu vou esconder o potássio dentro da célula para ganhar tempo enquanto as minhas medidas de efetivamente tirar o potássio do corpo estão fazendo efeito, né? Então, acho que a gente vale a pena falar de glicoinsulina. É o que é mais fácil assim, de fazer no pronto-socorro e super eficiente. A gente normalmente faz 5 a 10 unidades, mas hoje em dia é mais preconizado fazer 10 unidades, porque tem alguns trabalhos sugerindo que 5 talvez não seja o suficiente Tá. para baixar o potássio. O problema é que a gente tem incidência muito alta de hipoglicemia, né? Tô dando insulina na Faz veia. sentido. Normalmente a gente faz 5 a 10 unidades, faz diluído em soro fisiológico, por exemplo, e corre em 20, 30 minutos. Tá. Então, infelizmente, pode dar hipoglicemia até 30, 50%. Por quê? Tá. Porque normalmente esses pacientes têm disfunção renal. Sim. Né? A maioria dos pacientes que têm hipercalemia tem disfunção renal, principalmente se for hipercalemia persistente. Nesse caso, o que a gente tem que ter cuidado, então, é para a gente dar mais glicose. Se o paciente tem muita disfunção renal, ou se o paciente já está com uma glicemia ali por volta de Limítrofe, 80, né? 120, Faz já junto. você vai fazer mais. Normalmente a gente faz 25 a 50 gramas, lembrando que uma ampola de 50%, 10 ml tem 5 gramas. Perfeito. E se o paciente tem esse risco maior, ou eu monitorizo de perto, ou eu faço já mais glicose. Perfeito. Tá? Se está acima de 250, alguns lugares falam para não fazer, mas quem tem disfunção renal, esse paciente tem que ter muito cuidado, porque a Faz chance de hipo mesmo, hipoglicemia né? faz hipo Sim, mesmo, assim, sim. na vida real, Faz. se você Faz. procurar, você vai ver. Perfeito. E o mecanismo vai ser que eu tenho um aumento da função da bomba NAK-TPase, né, que vai jogar mais o potássio, que é o mesmo mecanismo aí de beta-2 agonista, que é uma outra opção, né, que a gente pode fazer, usar beta-2 agonista inalatória, como por exemplo salbutamol ou inalação com fenoterol, que também é uma outra medida que a gente usa para fazer esconder esse potássio aí dentro da célula, né, e a gente vai combinando essas medidas. Sim, normalmente eles mandam fazer uma dose muito alta. Na prática, a gente acaba não fazendo essa dose tão alta, mas eles mandam fazer mais de 400 microgramas de salbutamol Sim. por dose. A gente acaba deixando ali por volta de 200 a Seriam 400. 2 a 4 puffs, né? Para a Sim. gente poder também não induzir um ataque Ataque arritmia no é paciente. difícil de Então, equilibrar por isso que eu falo né? que a insulina acaba sendo um coringa, porque acaba sendo uma medicação que eu posso usar em qualquer paciente, é claro, cuidado com a glicemia, e que eu sei que é muito eficiente. Então a gente conversou gluconato para estabilizar, essas duas medidas de in-shift através da bomba só de potássio ATPase, que vai ser a glicoinsulina e beta-2 agonista, e uma outra medida de in-shift interessante, que utiliza aquele canal H+K+, é o bicarbonato, principalmente no paciente que está acidótico, né, que vai ter maior benefício nessa situação, né? Em teoria, Só nele, né? exclusivamente Sim, quem está sim, acidótico. Então, sim. os trabalhos mostraram que quem não tinha acidose, nem adianta fazer bicarbonato. Sim. Então, a gente Porque é só muito faz comum o paciente estar geralmente acidótico nessa situação, né? Então porque acaba ele tem que... disfunção renal. Sim, sim. Então, a gente normalmente acaba fazendo. Se você não tem ainda gás, ou tem dificuldade, mas o ideal é esperar gás para confirmar que vai funcionar. Cuidado com sobrecarga volêmica, né, no bicarbonato de sódio, e também lembrar que ele pode alterar o sódio, né, fazer hipernatremia, e também o cálcio, então a gente fica esperto no cálcio. Então, um paciente que já está com essa membrana meio, mais ou menos, se eu não fizer o gluconato direito e ainda jogar um bicarbonato lá errado, eu posso gerar uma bagunça aí nessa membrana. E ele então... vai estar séptico, né, que é uma grande causa de ira, como a gente vai falar na aula de ira. Acaba que esse cálcio vai atrapalhar muito a questão hemodinâmica do paciente. Perfeito. Então, fechamos as medidas de in-shift, agora a gente vai falar de estratégias para eu tirar o potássio. Então, essas medidas que a gente fez são medidas temporárias, né, para eu estabilizar esse organismo enquanto eu vou resolver de fato o problema. E aí vamos falar agora da furosemida, que é nosso, né, diurético de alça, que vai levar uma exposição de potássio, e o pessoal adora aí a furosemida. E aí, como é que Não faz? à toa, né? Precisa ter medo de furosemida? É uma ampolinha só que faz ou pode mandar bala? Como é que é? O que eu falo pro pessoal, eu estou usando a furosemida nesse caso pro potássio, não é por hipervolemia. Então, o paciente que está hipovolêmico não é para fazer furosemida. Se você quer que ele urine, você vai dar soro para esse paciente. Tá. Então, o paciente que está euvolêmico ou hipervolêmico é o paciente que eu vou, sim, dar furosemida para o potássio. Então, esse paciente, se ele tem função renal normal, 2 ampolas costumam ser suficiente. Então, a gente fala 0,5 a 1 miligrama por quilo.
Se o paciente já tem disfunção renal, é um cardiopata grave, é uma hepatopata grave, costuma ter mais resistência. Claro que o hepatopato com IRA talvez a gente não vá fazer. Complexo, mas enfim. Complexo. Sim. Mas se tem motivos para ter resistência ao diurético, eu posso partir para 1 mg por quilo. Se o paciente já tem uso de furosemida É 1,5, prévio. dependendo, né? Miligrama quilo, se a gente está falando de potássio ainda, Sim. né? Não estamos falando de hipovolemia, nem de teste de estresse furosemida. Então, enfim, não tem o mesmo meio a 1 é a regra que a gente orienta. Se ele não urinou e você acha que está hipovolêmico, dobra na próxima vez. Perfeito. Espera 2, 3 horas, urinou, sei lá, 100, 200 ml, não está funcionando, faz mais. Se ele estiver euvolêmico, por favor, senão piora a função, o potássio sobe. Isso é muito importante, né? Até uma frase assim, a melhor furosemida para o paciente hipovolêmico é volume, É né? soro, Se o cara. paciente é soro e expandir com ring lactato, soro fisiológico, enfim. Essa é a ideia, tá, pessoal? Então, furosemida para quem tá ou euvolêmico, principalmente hipervolêmico, vai ajudar bastante. E é ver para agir rápido, né? Não vai Sim. dar comprimir também, eu acho que ninguém faz comprimir. Nesse contexto, acho que não. Bom, se tudo isso falhou, aí vamos ter que chamar o nefrologista, né? Terapia renal substitutiva. Você não vai falar de Sorcal? Ah, mas Sorcal na urgência, emergência, e aí? Você não tá dando aula, meu filho? Conta aí pra gente, Sorcal na urgência e emergência. Então, vocês Tem vão ver espaço? muita gente prescrevendo ainda Sorcal, é até difícil hoje em dia de achar Sorcal, mas se você tem acesso, você vai ter que lembrar que demora muito para agir. A via gastrointestinal é uma via de perda de potássio, tanto que é causa de hipocalemia, mas ela é uma via que demora para ter efeito com as medicações que a gente tem atualmente, né? Não vou falar aqui, mas tem medicações chegando no Brasil com ação em 4 horas. Sorcal, não. O Sorcal, inclusive, não tem um estudo randomizado, um estudo bem feito, mostrando eficácia. Então, eu nem sei se funciona. Tem efeitos adversos relevantes, né? De isquemia, de lesão intestinal, é eventualmente. raro, assim, é menos de 5% dos pacientes que usam, mas quem tem já um íleo, porque está chocado, quem está constipado, a gente não faz, porque eu acho que não funciona, demora para funcionar e ainda tem esse risco. Então, a gente evita. Se você quer fazer, pode fazer nesse paciente que tem um trânsito intestinal normal, contanto que você faça tudo junto, que a gente já comentou. Não só o Sorcal. Se você for fazer só o Sorcal, não vai funcionar, seu paciente vai piorar. Perfeito. E aí, tudo isso falhou, agora, finalmente, aí eu tenho que chamar o nefrologista e... Só agora que você chamou o nefrologista? Ah, não, se eu chamo mais cedo, se eu acordo você 2 da manhã pra falar do potássio de 6 que eu não fiz, você vai ficar bravo comigo. Sem dúvida. Exatamente. Então, ó, já fiz tudo, o paciente não urinou, eu até consegui melhorar um pouquinho com as medidas glicoinsulina, tudo, mas o paciente está com a calemia cada vez subindo mais. E aí, pode ser uma indicação de diária de urgência, né? Que vai ser uma maneira que realmente eu vou tirar, enfim. Bem até lembrado da sua parte. Se você não urina, o paciente só está fazendo insulina, beta-2, vai voltar. Então, você tem que ficar monitorizando de perto aquele potássio. Nossa, caiu para 5,5, pronto, posso ir dormir. Às vezes vai subir para 6 de novo. O efeito do shift, dependendo da medicação, dura 2 horas, dura 4 horas, dura 6 horas. Então, você tem que ter muito cuidado. A diálise, normalmente, a gente indica quando o paciente tem uma hipercalemia resistente ou refratária às medidas clínicas. Então, eu já fiz as medidas, não é que chegou o paciente com 7 de potássio, não fiz nada e chama DEF para dialisar. Eu preciso primeiro ver que ele não respondeu, ou porque ele tem outro motivo para dialisar, porque está anúrico, porque está chocado com creatina de 10, e a gente acha que está acidótico, precisa de diálise. Então, pensando no potássio, então, acima de 6, que não responde a medidas clínicas, é quando a gente indica. Tem alguns lugares que indicam até 5,5 que não responde, mas a gente indica normalmente 6, 5,5 eu acho um pouco agressivo. A não ser que é o cara que está anúrico, tem outro contexto, outra causa que você vê que realmente vai precisar de diálise. Tá, perfeito. Bom, falamos do potássio, agora vamos dar uma subida aqui no nível do eletrólito talvez mais temido entre os residentes de clínica, que é o sódio. Vamos conversar um pouco sobre hipo e hipernatremia. Lembrar então, o Nef vai ficar até bravo comigo, mas o sódio é o eletrólito do sistema nervoso central, então ele vai ter a ver principalmente aí com o funcionamento dos neurônios, de uma maneira bem resumida. A gente tem que pensar nisso de uma maneira resumida. E a gente tem que entender os distúrbios do sódio como principalmente distúrbios da água livre corporal, né? Isso é uma coisa estranha que às vezes não tem a ver com o sódio, mas pode ter a ver com a água livre. Só para vocês saberem, nos livros de nefro, né? Claro que depende do livro, mas nos livros de nefro é normal que venha no título distúrbio de água, e você vê lá hipo e hipernatremia. Entendi. E distúrbio do sódio, hipo e hipervolemia. Entendi. Então, só para vocês entenderem que realmente, pensando em fisiopatologia, quando ele fala de distúrbios de hipo e hipernatremia, é realmente por excesso ou falta de água. Bom, acho que o primeiro passo, eu acho que é o grande desafio para a gente conseguir tratar corretamente a hiponatremia, é a gente aprender a nomear ela corretamente, né? Hiponatremia, né? Hiponatremia, exatamente, para a gente aprender a nomear ela corretamente, né? Então, assim, a primeira coisa, eu acho que a gente primeiro saber se essa hiponatremia é de verdade ou não, ou se é uma pseudo. Que história é essa, cara? Pô, já é difícil, vocês ainda inventaram mais isso, explica pra gente aí. Então, pior que inventaram isso para pegar, sei lá, 1% das hiponatremias que podem não ser verdadeiras, né? Então,
A questão é que na hora que a gente vai fazer o teste habitual, né, de um exame sérico para avaliar o sódio, a gente pega de acordo com a quantidade de água que tem no plasma, que é 93%. O resto é proteína, albumina, por exemplo, e gordura. Tá. Então, teoricamente, se essa proporção de 93% não é verdadeira no meu paciente... Falsei o meu resultado, né? Falsei meu resultado, porque eu tenho, por exemplo, um mieloma múltiplo, que está cheio ali de cadeia leve. Porque eu tenho, por exemplo, uma hipertrigliceridemia. Mas é tipo 1000 de triglicerídeos. Não é qualquer hipertrigliceridemia que vai falsear tanto assim a minha proporção de água do plasma. E aí, nesse caso, eu posso ter uma pseudo-hiponatremia. Mas não é que eu vou pensar nisso em qualquer paciente. Sim, Eu vou pensar aquele exceção, paciente né? que Sim. tem um motivo. Não, nossa, já sei que aquele paciente tem lá um mieloma, né? Será que é um pseudo porque ele veio com sódio baixo? Ou às vezes o paciente que tem lá um sódio absurdo, sei lá, de 110, e ele está muito bem. Claro que ele pode ter 110 de sódio E tá bem estar muito clinicamente, bem, mas não então pode sim, enganar a gente. Sim, sim. Mas não é que eu preciso, para todos os pacientes, fazer uma avaliação se ele tem mieloma ou hipertrigliceridemia. Não, só para vocês entenderem, começarem a entender que a hiponatremia verdadeira, né? A gente vai chamar, o primeiro nome que a gente dá é uma hiponatremia hipotônica, né? Essa seria um caso de hiponatremia isotônicas, na verdade, que a gente está medindo errado, e a gente também tem, se eu tiver uma substância ali ativa no plasma, por exemplo, hiperglicemia, eu posso puxar, né, por osmose a água, e aí eu tenho uma hiponatremia, hiponatremia, desculpa, hipertônica. Então, os nomes já começam mais assim. Então, a hiponatremia que a gente está querendo pensar que é a verdadeira seria a hiponatremia hipotônica. É que algumas pessoas colocam que a hiponatremia dilucional, que é essa causada pela hiperglicemia, ela é ainda verdadeira, só que ela, na verdade, ela é uma hiponatremia que não costuma causar muito sintoma. Sim. Que é simplesmente porque eu puxei água da célula para o sangue, porque a glicose puxa a água, né? Também, Sim. por isso que a gente chama de dilucional. Sim. Mas aí, em alguns lugares, vocês vão ver que eles ainda consideram como uma verdadeira, de certa forma. Tá? Então, bom, aprendemos aí a dar esse primeiro nome, né, das hiponatremias, e aí eu acho que o segundo passo no diagnóstico é a gente definir o status volêmico do paciente. Isso vai ajudar a gente bastante até com a etiologia também, que a gente vai pincelar um pouquinho para vocês aí das principais etiologias. Então, a gente precisa acessar isso, às vezes, na prática não é tão fácil, né? Se o meu paciente está euvolêmico, hipervolêmico ou hipovolêmico. E aí, como que isso, por exemplo, se eu penso, meu paciente está hipovolêmico, quais são as principais causas que eu vou pensar numa hiponatremia hipotônica hipovolêmica? Então, a gente na nefro, é lógico que a gente normalmente é chamado para os casos mais difíceis, né? Sim. Mas quando a gente vê um paciente com hiponatremia, a maioria das vezes, se é hiper ou euvolêmica, está muito claro na história e na avaliação, né? A gente fala assim, é difícil avaliar, mas é difícil naqueles 10, 20% dos pacientes. O cara dá um TI, o cara grave, Sim. Esse é o difícil. Mas o paciente com insuficiência cardíaca, o paciente com cirrose, tem muitos estigmas. Hipervolêmico, sim. E o paciente com hipovolemia, ele também costuma chegar com diarreia, boca totalmente seca, com uma história de perda de líquidos. Sim. E muitas vezes no exame físico eu vejo que ele está hipotenso. Então, não costuma ser tão conflituoso assim. Mas nos casos difíceis, vocês vão ter uma aula também, Sim. O POCUS é super útil hoje em dia. Faz parte quase da nossa obrigação como quase clínico. Exame físico, quase, sim. Exatamente. Sim. O pessoal nem anda mais com Esteta já era. Só é muito legal que na visita o pessoal já passa assim, nossa, o POC está assim, 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 sem a gente nem perguntar. Sim. Claro, na nefra é um pouco mais já enviesado, mas na clínica, na UTI, com certeza, isso também está se tornando rotina. Igual na cardio, o cara já fala o eco, né, ali, a beira-leito. Sim. Então, outra dica que a gente fala, né, que eu falei assim, nos casos difíceis, né, que a gente acaba olhando muito, é o sódio. Então, o sódio da urina. Então, o que acontece? Eu estou hipovolêmico ou hipervolêmico, são dois, teoricamente, extremos, né? polos extremos. Eu posso ter o paciente anasarcado e com o intravascular depletado. Mas a maioria das dúvidas é se está eu ou hipovolêmico. Sim. Então, o paciente hipervolêmico, sem querer ser chato, mas só falando um pouco da fisiologia, isso gera o estímulo para o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Se eu estou hipovolêmico, ou uma hipervolemia com hipovolemia relativa, que é o cardiopato ou cirrótico, eu vou estar com uma baixa quantidade de sangue chegando para o rim, essa isquemia renal vai fazer ter renina-angiotensina-aldosterona para absorver mais água e sal. Perfeito. Para aumentar a minha volemia. Eu acho que eu estou hipovolêmico ou eu estou de fato hipovolêmico. Sim. Então, eu vou estar com a fração de excreção de sódio lá para baixo, porque está tudo sendo reabsorvido. Tá. Consequentemente, o sódio urinário, em geral, vai estar menor do que 20, 30 mg por litro na urina, sódio urinário. A exceção é se eu dei furosemida. Acabei de dar furosemida, ele ficou hipovolêmico, mas porque eu dei muita furosemida. Ou ele estava hipervolêmico, eu dei furosemida, né? Não estava hipovolêmico, eu dei furosemida. Sim.
Aí, nesses primeiras 6 horas, o sódio pode estar alto. Então, a dica que eu falo sempre pro pessoal é, nossa, o exame físico não me definiu, a história não sei qual é, chegou rebaixado, não sei o que aconteceu. Sódio urinário. Sódio urinário. Perfeito. Só checa se não entrou uma furosemida antes. Perfeito. Se tá baixo, é porque não é euvolêmico até prova contrária. Tem exceções, como quem come pouco sal, né? Tem outras... pobre em solutos. Mas, de novo, né? É a exceção da exceção, acho que no nosso raciocínio inicial, às vezes a diferença de separar do hipovolêmico para o euvolêmico, às vezes é desafiador, o sódio urinário vai ajudar a gente, só cuidado que ele pode estar falseado por algumas situações de perdas renais de sódio, como, por exemplo, o diurético disparado é mais comum, temos outras, mas principalmente isso. Bom, pensamos então nas principais causas de hiponatremia hipovolêmica, né? E hipervolêmica, vamos falar um pouquinho desse outro polo, depois a gente fala da euvolêmica, que eu acho que talvez seja o mais desafiador. Então, é um paciente que tem aquela hiponatremia dilucional, né? Um paciente cirrótico, um paciente cardiopata, que ele tem aí entende que está numa hipovolemia relativa e ele acaba retendo mais água. Basicamente é isso, né? Inclusive na IC, quanto menor o sódio, tem um marcador de mau prognóstico da IC de gravidade, né, dessa situação. Eles né? costumam até ter tendência à hipotensão, é aquele paciente cardiopata, hepatopata que está ali, aquele 9/6, 10/6, que realmente comprova que ele tem uma tendência a ter uma hipovolemia relativa. E DRC também pode, né, evoluir com uma hiponatremia hipervolêmica, né, ao longo do tempo, né, por uma falha de excreção, né? Não é frequente, mas o paciente com nefropatia ele tem muito mais dificuldade de lidar com qualquer excesso ou falta de sódio, de água, porque o rim já não está funcionando adequadamente. Perfeito. Bom, falando então das causas hipovolêmicas, das causas hipervolêmicas, agora vamos falar das hiponatremias euvolêmicas. Só aproveitando para vocês não ficarem só... vou decorar isso. Lembrem, como o Pedro falou, que quando a gente fala de hiponatremia, a gente está falando de excesso de água. Então, eu vou lembrar de hiponatremia, vou lembrar de que eu estou reabsorvendo muita água. Tem aí a exceção que é quando eu estou bebendo muita água, que é a potomania, mas assim... potomania ou polidipsia. Raríssimo, né? Raríssimo. Mas o que eu quero dizer? O paciente com hipovolemia e hipervolemia, como está chegando teoricamente pouco sangue no rim, que a hipervolemia tem hipovolemia relativa, a DH está lá no teto. Esse a gente chama de uma secreção da DH apropriada. Eu quero reter mais água. E água e sal, por isso a renina também está alta. Entendi. O cara euvolêmico, em teoria, não precisaria estar com a DH alta. Para que eu estou absorvendo mais água se eu estou euvolêmico, está chegando muito sangue já no meu rim, eu estou bem perfundido? Esse é o problema. Então, a gente tem uma secreção inapropriada na maioria das vezes. Tem hipotireoidismo, insuficiência adrenal, que aí é também muito mais raro. Raríssimo, mas acho que o SIAD é o nosso principal, né, estrela aí é a causa mais comum. Insuficiência cardíaca e SIAD são sem dúvida não, porque depende do estudo, mas sim, em geral são consideradas como as principais causas de hiponatremia. Então, lembrem sempre, o ADH normalmente vai estar alto. Só que às vezes ele está alto de forma apropriada ou inapropriada. Então, euvolêmico, lembrar de SIAD. E como você já tinha comentado, a gente lembra sempre de cérebro, né? Quando fala de hiponatremia. Sim. Então, a gente lembra sempre de cérebro quando a gente fala de SIAD. Perfeito. Então, você tem doenças cerebrais, como encefalite, meningite, infecciosas. Você tem doenças também vasculares, como AVC isquêmico, AVC hemorrágico. Você tem doenças neoplásicas. Você tem doenças autoimunes, né? Como uma meningite acéfica. Por exemplo, de pulmão também pode fazer, mesmo sem meta cerebral, às vezes ele pode também fazer SIAD, né? É importante lembrar isso. Não é só o sistema nervoso central. Então, a gente lembra do sistema nervoso central e lembra de pulmão. Então, TEP, pneumonia, né? A gente lembra sempre de legionela, mas qualquer pneumonia. A gente pode ter um câncer de pulmão, né? Normalmente pequenas células, mas não obrigatoriamente. Sim. Então, pulmão também é um órgão muito importante quando a gente pensa de etiologia de hiponatremia, normalmente SIAD, né? Hipovolêmica não entraria nessa nossa diquinha de pulmão e cérebro, pensando em etiologia. Perfeito. E aí, só para falar um pouco mais da SIAD, que eu acho que merece, porque ela é realmente uma etiologia talvez mais comum dos pacientes que estão hospitalizados. Então, por exemplo, a osmolaridade sérica vai estar diminuída, né? Então, uma hiponatremia hipotônica euvolêmica, beleza. A osmolaridade urinária, como é que ela vai estar nessa situação? Então, como eu estava falando, a gente tem na hiponatremia euvolêmica, a gente tem a renina teoricamente normal. Sim. E tem o ADH teoricamente alto. Então, se o meu ADH está alto, eu estou puxando muita água. Perfeito. Se eu estou puxando muita água, minha osmolaridade urinária vai estar aumentada. E o sódio urinário também fica geralmente acima de 40. Isso. Né? Então, lembra dessas duas questões para lembrar dos critérios diagnósticos. Sim. A gente diferencia normalmente pela potomonia, que teoricamente você está bebendo muita água e o seu rim está funcionando normal, o meu ADH está suprimido e ele está com a urina muito diluída. Perfeito. Tá? A gente não fala que a urina está concentrada, ela está inapropriadamente
normal ou alta a concentração. Então, a gente usa 100 miliosmols por litro, né? Que você vai falar assim, uai, é 280, 285, o normal do sérico, você está achando 150 alto? Mas não, é porque contexto, deveria né? estar 50, né? Que é o mínimo. Sim. Porque eu quero jogar toda a água que eu tenho em excesso para fora. Perfeito. Uma outra dica só da SEAD, que não é um critério e às vezes não tá pra gente também, o ácido úrico sérico às vezes está diminuído, é uma coisa que pode nos ajudar. Aí você tá, poxa, o que tá acontecendo, né? E a ureia. E a ureia também. É outra dica. Uma outra coisa importante, a gente falou de causas de SEAD, a gente falou de lesão cerebral, falamos de pulmão, e tem que falar também de droga, né? Antipsicótico, anticonvulsivo, a gente tem que lembrar, pessoal, uma coisa muito comum. Sistema nervoso central, antidepressivo, ansiolítico, Zolpidem, qualquer coisa também, que mexa com hipófise hipotálamo, que possa mexer com o sistema nervoso central, quem produz ADH, né? É uma secreção inapropriada, alguém tá mexendo lá para produzir ADH. Perfeito. E tiazídico. Que é a exceção quando a gente fala de causas de hiponatremia que não tem nada a ver com o sistema nervoso central. Tiazídico também causa extremamente importante. E a gente até às vezes usa tiazídico para paciente com hipernatremia para jogar esse sódio um pouco mais para baixo. Vamos falar disso depois. Nem sempre funciona, mas é uma ideia. A gente tenta às vezes, Sim. Bom, pessoal, aprendemos então a dar o nome hiponatremia, hipotônica, falar da volemia do paciente e uma outra coisa importante que acho que para a gente poder começar a entrar em manifestação clínica de tratamento é o tempo, né? Na hiponatremia, o tempo de instalação é muito importante. Então, quando a gente fala de hiponatremia, a gente divide em aguda, quando ela tem menos de 48 horas de instalação, ou depois de 48 horas a gente fala de uma hiponatremia subaguda ou crônica. Isso vai ser muito importante no tratamento, né? Às vezes a gente não tem isso delimitado ali no tempo, mas geralmente na história isso é claro algumas vezes é mais obscuro, né? A maioria das vezes, se é uma hiponatremia, o paciente chegou com hiponatremia, você não tem como saber. Tem documentado, né? Prove o contrário, mesmo que ele te conte uma história super aguda de sintomas, aquela hiponatremia tem mais de 48 horas, por conta dos riscos da gente corrigir muito rápido. Eu vou considerar, sempre que eu não estiver registrado, documentado, um sódio normal com menos de 48 horas, que é hiponatremia crônica, né? Crônica com mais de 48 horas, mas é o termo que eles usam. E a gente também vai poder separar ela em leve, moderada, grave, né? Mas lembrando que a gente já conversou isso no potássio, isso é verdade para todos os eletrólitos, né? Quanto mais lento é a instalação do distúrbio, mais esse organismo vai se adaptando e os sintomas às vezes são mais frustros, né? É importante a gente lembrar isso, né? Normalmente, quando a gente fala de gravidade da hiponatremia, o que a gente considera é sintomas. Vocês vão ver, talvez em alguma literatura, falando de gravidade relacionada com o valor do sódio, mas o que é preconizado hoje pelas sociedades mais importantes, de endócrino, de nefro, é o sintoma, é a gravidade em relação a que aquele paciente possa morrer ou não, de acordo com o que está acontecendo com a hiponatremia. E quais são os principais sintomas assim, de hiponatremia que a gente deve pensar? Lembrar que a hiponatremia pode apresentar-se sem sintoma nenhum, pode ser um achado de exame, como o Pedro falou, se ela é uma hiponatremia que se desenvolveu no decorrer de semanas, meses. Então, pode acontecer de não ter sintomas. Quando a gente tem uma hiponatremia grave ou moderadamente grave, a gente vai ter, normalmente, sintomas de hipertensão intracraniana. Então, é essa a dica que a gente dá. Não precisa ficar decorando ali quais são exatamente os sintomas. Lembre do que a hipertensão intracraniana causa. Então, paciente que tem um rebaixamento de nível de consciência, que tem vômito, que tem confusão mental, que tem convulsão, são os pacientes que o sódio caiu muito rápido, a água acabou, não tendo tempo de ter o balanço dos osmoses entre a célula, e o tecido e o sangue. Por isso, acabou que a água que está em excesso no edema ali, né? sangue vai passar para o intestino e, assim, consequentemente, vai causar edema cerebral. Então, a hiponatremia, ela é considerada grave quando tem sintomas de hipertensão intracraniana. Esse é o paciente que a gente vai correr no tratamento. Perfeito. Então, a gente conversou já da nomenclatura, falando um pouco das principais causas, e aí quando eu dou o nome completo, o tratamento fica mais simples, que a gente consegue encaixar o nosso paciente em alguns grupos principais, 3 principais grupos. Então, o paciente tem uma hipernatremia aguda, isso é uma conduta, o paciente crônico que está com muito sintoma e o crônico que está com pouco sintoma. Acho que esse é o nosso principal raciocínio para manejar esses pacientes, certo? Bom, o paciente com hiponatremia aguda sintomática. Então, assim, é um paciente que eu ou tenho documentado esse sódio, né, que na prática vai ser exceção, ou eu tenho uma história claramente, por exemplo, de um paciente rígido que teve algum fator, alguma exposição que poderia levar a uma hiponatremia em uma situação muito clara. O que a gente faz nesse caso? Um
Um exemplo que se dá sempre na NEF, por exemplo, a clínica também, né? Um maratonista que está lá passando, pegando só água, né? Não pega o Gatorade, água com osmose, ou uso de algumas drogas, né? Como o êxtase, por exemplo, pode dar uma hiponatremia aguda. Sim. De novo, mesmo esses casos, a gente muitas vezes vai considerar que pode não ser agudo, porque eu vou explicar. Eu vou explicar por quê. Porque a gente, quando vai tratar, a gente sabe que eu aumentar 5 max, 7 max, eu já tirei a urgência. Eu não preciso normalizar o sódio, né? Que o agudo você fala, não tem risco, vou normalizar. Não é a ideia, né? Não é a ideia. Para que eu vou correr esse risco? Porque eu sei que ele já não vai morrer de hipertensão craniana, herniação, por conta de um sódio que foi de 115 para 120. Eu já corrigi esse risco. Tirei ele da urgência, né? Tirei ele da urgência. Perfeito. Depois eu vou corrigindo o resto. Claro que se eu tenho documentado... Melhor. Tem menos medo de subir. Mas mesmo esse eu não quero que vá de 115 para 130. Sim. Não tem porquê, né? Não tem porquê. Faz mal. A princípio... não tem relatos com esse sódio baixo. Os que tem é aquele sódio que não está muito bem documentado, ou paciente que tinha muito fator de risco para complicação, que a gente vai falar daqui a pouco de mielinose, mas hipocalemia, cirrótico, a mulher também seria um fator de risco importante. Etilista, tá? Chegou a hiponatremia sintomática aguda ou não? O tratamento é o mesmo, a diferença é que eu posso ser mais permissivo com tanto que o meu sódio variou. Então, se eu estou com sintoma de hipertensão intracraniana, eu vou fazer um tratamento agressivo. A gente faz bolos de NaCl 3%. Você quer explicar como é que forma o 3%? Pode fazer 1/9, né? De soro fisiológico 9 décimos, na verdade, e aí 1 décimo de NaCl 20%. A gente faz aproximadamente 3%, né? Como sou néfro, né? Eu gosto muito de usar matemática. Fala, como é que faz aí o néfra? A ampola de NaCl a 20%, que é o que a gente tem em ampola, ela tem 3,4 mEq por ml, ou 34 mEq por ampola, que é 10 ml. Perfeito. 3%, você pode fazer o cálculo, 0,9 todo mundo decora, que é aquele 154 mEq por litro. 3%, depois vocês fazem um cálculo, dá 513 mEq por litro. Então, eu tenho lá 3,4, basta pegar quantos ml eu preciso alcançar para fechar 513. Entendi. Se você tem um paciente que pegou, então, esses NaCl 20% para dar 513, e o resto você complementa com água destilada, com soro glicosado, porque não tem nada de sódio. Possível também. Ou, sei lá, peguei aí o NaCl 0,9 e vê quanto você está dando de sódio. Perfeito. Você achou chato, mas é porque, às vezes, eu não quero fazer 3%, às vezes eu quero fazer 0,2%, 0,4%, que eu quero tratar também hipernatremia. Se você já aprende isso... Você consegue se virar e montar qualquer solução, né? Qualquer solução. Perfeito. Quero dar bicarbonato na acidose, mas ele está com 150 de sódio, você já ajusta ali quanto você vai dar de bicarbonato diluído para dar 120, 110, 100 de mEq por litro. Legal. Fica a dica. Perfeito, muito bom. E aí a gente vai fazer em bolos, né? Até 100 ml dessa solução. 1 a 2 mEq por quilo, 100 a 150 ml. E a gente pode repetir até 2 vezes, mas o importante é lembrar que, assim, se não está melhorando depois da segunda ou terceira dose, a causa, por exemplo, uma crise convulsiva, de um status, alguma coisa, não é essa, né? O recomendado faz um bolos, avalia neurológico, não melhorou, faz 2 bolos, 20, 30 minutos depois. Se não melhorou, faz de novo. Então, em 1 hora, você teoricamente já fez os 3 bolos. Não melhorou o neurológico, colhe o sódio. Se o sódio variou 5 mEq ou mais, você já sabe que não é o sódio o culpado do sintoma. Perfeito. Qual é o problema? A gente falou, né? Meningite, AVC, HSA. Sim. São todas causas de abaixamento de consciência, convulsão, hipertensão craniana e hiponatremia. Aí quem que chegou primeiro? Difícil. Às vezes ele tá com sódio, não sei porquê, aí ele não acorda, você fala, olha, talvez uma ressonância, talvez um líquor seja indicado, porque deve ter alguma coisa neurológica causando sódio e o sintoma. Difícil. Então, é difícil. Perfeito. Mas a ideia variou mais 5, pronto, comprovei que o meu bolos foi bem feito, comprovei que alcançou meu objetivo e comprovei que não é o sódio culpado. Perfeito. Não variou mais de 5, eu posso até repetir o bolos mais 1, 2 vezes, até variar pelo menos 5. Essa é a ideia que se tem. Tem um guideline americano, europeu, né? Pode fazer em bolos, pode fazer em bomba, mas a gente costuma orientar o bolos porque ele teve menos efeito colateral do que a bomba. Tá, isso. Legal. Bom, a ideia é, e o paciente que tem uma hiponatremia crônica grave, né, assintomática ou que tem sintomas aí não tão pronunciados, a gente vai fazer
essa mesma solução, só que num tempo diferente, né? E aí a gente tem vários jeitos de fazer isso, dá para fazer a equação baseada no peso do paciente, jogar na forma que, na prática, acho que tem muita variação, mas acho que a mensagem principal aqui, a gente dá uma sugestão de velocidade inicial, é a redosagem frequente, né? A monitorização acho que é a chave. Meu menino, orgulho desse menino. Então, a gente fazer sódio de 4 em 4 horas no começo, depois de 6 em 6, enfim. Depende da gravidade. O paciente está muito grave, a gaso, o sódio da gaso, ele é super confiável. Então, você vai lá, a gaso sai instantaneamente. Claro, você tem lugar que não tem uma gaso ali acessível, né? Mas quem tiver uma gaso acessível, vai acompanhando com a gaso. É mais do que o suficiente para a gente acompanhar. Ele não está grave, é um sódio de 126, 125, sem sintomas, você pode simplesmente acompanhar de 6 em 6, de 8 em 8. Quanto mais você vai vendo que aquilo não está variando rápido, eu posso ir aumentando ou diminuindo essa infusão, sempre e considerando... aumentando e diminuindo a frequência de monitorização. Perfeito. Pode sempre de 12 em 12, o que não pode ver uma vez por dia. Ainda mais quando eu tô, né, com um paciente mais grave, porque assim, qual que é a ideia disso, né? A gente vai ver quanto está baixando, por exemplo, em 4, 6 horas, para pensar quanto abaixaria em 24 né? quando está subindo, né? Para a gente pensar quanto eu subiria em 24 horas e jogar no nosso alvo, que vai ser geralmente aí de 6 a 8 mEq em 24 horas, né? Essa é a ideia que vocês têm que ficar. Fala. Se for crônico, né? Então é o que a gente estava discutindo, né? O tratamento agudo não muda se tem mais ou menos de 48 horas. O que muda é a meta, ou o meu alvo, ou o meu limite máximo. Aí tem várias formas de você chamar em relação à variação em 24 e 48 horas. Sim. Então, vocês aprendem ali no livro, né? Que até 12 mex em 24, 18 em 48. Cada vez mais isso vem baixando. Pra baixo, exatamente. Por isso que eu falei 6 a 8 até, assim. Esse cara grave, quanto pior o sódio dele, né? Então, um cara grave, que tem sintomas, principalmente se o sódio está menos de 125, alguns lugares botam 120, é um paciente que tem mais risco de mielinólise, de complicação grave com o meu tratamento. E eu já sei que 6,8 mex é o suficiente. Perfeito. Então, esse cara crônico, com mais de 48 horas, eu vou ter como meta variar 6 a 8. Perfeito. O cara é agudo, aí se varia 12, beleza. Mas é o que eu falei, a gente não precisa também passar... Não tem por que ficar... Varia 10, vou fazer mais 2 bolas para ver se resolve, né? Não tem por quê. Não tem por quê. Mas esse 12 e 18, teoricamente, é principalmente para agudo, ou o cara que tem uma hiponatremia que não cai muito sódio, 125, tudo bem, até pode, mas eu também não falo chutar a boca. Um outro erro comum também, que aí para fechar o terceiro grupo, é o paciente que ele tem uma hiponatremia leve e está sintomático, eu posso tentar resolver a causa base inicialmente. Não preciso ficar fazendo ali solução hipertônica, eu posso checar a prescrição do cara, tem algum medicamento que pode estar causando, tem algum tiazídico, eu posso fazer um ajuste de prescrição e essa situação é até relativamente comum na prática. Aquele paciente está na UTI, está usando tiazídico, às vezes está usando psicotrópico, tem uma hiponatremia ali leve e às vezes os caras ficam corrigindo, mas não resolve a causa base. O paciente vai ficar reincidindo naquilo, tá em jejum, né? na cirurgia, glicosado, é muito descrito, em pós-operatório, tem a ver com anestésico, hipotensão, principalmente mulher, com dor, que toma qualquer opioide ou qualquer outro analgésico, podem ser causas de hiponatremia também. Tá. Então, com certeza, a gente tem que ter muito cuidado no paciente internado. Perfeito. E aí, só para a gente fechar, que a gente ficou com toda essa preocupação em relação a subir o sódio demais, o que pode acontecer se a gente estourar esse sódio e corrigir? Principalmente aí mais do que 8 a 12 mex, principalmente esse limite aí de 12 de segurança em 24 horas, do que a gente está falando? Só complementando o que eu tinha comentado, então a meta é 6 a 8, mas se variar até 12, eu vou aceitar aquilo como ok, não preciso eu fazer a intervenção que eu vou falar daqui a pouco para diminuir de volta o sódio. Então, se eu vario rápido, mais de 12 principalmente, ou 18 em 48 horas, eu vou ter um risco de mielinólise pontina. Tem um estudo recente que saiu até mostrando que esse risco é menor do que aparentava antigamente. Então, esse paciente que variou mais de 12, ele pode ter um risco de 3%, 5%, que não é um risco considerado tão alto. Isso varia de acordo, obviamente, do trabalho, do local onde foi feito. É que é um efeito muito grave, né? Mas é porque 30% morre. Pode deixar paraplégico. Tetraplégico, né? Fazer lock-in, o paciente fica muito grave, né? Pode ter disfonia, porque pega muito partes cranianos. Então, é um quadro muito grave para uma situação que eu não precisava daquilo. Sim. Então, por isso que a gente, mesmo sabendo que a prevalência pode não ser tão alta, a gente evita ao máximo essa variação maior do que 12. E por isso a gente bota uma meta muito mais para baixo. Eu quero ter uma margem 6 a 8 para ter de segurança. Sim. Então, o paciente que varia mais de 12, principalmente, paciente que tem hipocalemia, cirrótica, etilite, são pacientes que têm ainda mais risco. Eu estou já sob risco de mielinólise pontina, que é por conta dessa variação da osmolaridade, acaba tendo um problema
somente da ponte, Sim. mas não só da ponte. Qualquer neurônio, né? Sim. Qualquer neurônio pode ter a doença. E a gente vai acabar tendo um quadro clínico, dependendo da região que foi acometida, mas como a gente já comentou, principalmente motor, que aí dependendo da altura pode pegar os 4 membros. Coisas extremamente graves. Ou só paraparesia ou paraplegia. Perfeito. E os pares cranianos, então Sim. depende da altura. Tá. Então, normalmente começa 2, 3 dias depois da variação rápida, então não é aguda. Às vezes o paciente estava lá rebaixado por causa do sódio, você vai, trata, melhora a parte neurológica e 2, 3 dias depois ele piora. Isso é importante. Bom, e aí, tô lá repondo, acabaram que não coletou o sódio corretamente, variou 20 mEq em 24 horas. E aí, o que eu faço? Então, como a gente estava comentando, variou mais de 12, o paciente, principalmente o paciente que tinha menos de 120, 125, que é o paciente de mais risco, eu vou dar água para o paciente, para baixar de volta. Normalmente a gente faz soro glicosado, né? Não pode fazer água destilada EV, ao volume que a gente tem que fazer, mas eu vou aumentar o aporte de água para aquele paciente, o soro 0,2. Como se fosse uma hipernatremia. Vou tratar como hipernatremia. Entendi. Então a gente precisa, alguns lugares até faz tovaptano, né? Aqui no Brasil a gente tem muita dificuldade de fazer, que é um análogo da DH, que faz o ADH subir e reabsorver água, né? Entendi. É como se eu estivesse induzindo hipernatremia desse novo, paciente. entendi. Mas a ideia é que a gente precise recorrigir. De novo, isso tem esse trabalho recente que talvez mostre que esse risco não é tão alto, então existe já uma discussão o quanto que a gente precisa fazer para todo mundo isso, né? Talvez seja mais essa população de risco que eu falei. De qualquer forma, a orientação atual ainda é essa. Tá. Passou de 12, esse paciente, principalmente que tinha menos de 120, 125, principalmente se tiver hipocalemia, cirrose, etilista, é fazer a recorreção para baixo. Perfeito. E eu tenho até 48 horas para fazer essa recorreção, né? A ideia Claro, o mais cedo possível, claro, né? Mas assim... A ideia é voltar o mais rápido possível. Perfeito. Bom, vamos ver um casinho então, pessoal. Sobre hiponatremia, um paciente de 24 anos, sem antecedentes, etilista social, tabagista 5 anos maço, e ele não tem nenhum uso de medicamento prévio, não tem uso de medicação de uso contínuo, não usa nenhum antidepressivo, nenhuma droga que poderia causar uma ciade crônica, e ele vem trazido pelo SAMU com uma história de crise convulsiva durante uma festa da faculdade, e os amigos dele referem que ele fez uso ali de êxtase e MDMA em grande quantidade. E ele chega pra gente no pronto-socorro, aí 170% da GPA, 140 de frequência cardíaca, um tempo de vestimento de 3 segundos, saturando 96... Quanto tava a PA dele? 170 por 110, fazendo pra gente ter uma síndrome adrenérgica aí junto, né? Uma respiratória de 28, ausculta cardiorrespiratória ok, abdômen ok, um Glasgow de 11, e ele tá nesse momento sem déficit focal, mas ele tá tendo episódios aí de crise convulsiva. Exames complementares aqui, a gente já coletou uma gaso lá na entrada e já levamos pro gasômetro, em menos de 1 minuto já tinha gaso dele. Uma gaso com lactato de 36, um pH de 7,15, BIC de 17, saturando bem na gaso, com uma PO2 de 85, PCO2 de 23 e um sódio de 109 na gaso, tá? Potássio, cálcio, ok, e uma glicemia capilar de 65. Demais exames estão em andamento. Muito e aí? bom que você me deu a glicemia, que é a primeira coisa que a gente, claro que essa história tá bem ainda joguei uma tendenciosa, 65, né? Exatamente, eu cheguei uma de 65 ainda, só pra dar uma... A primeira coisa que a gente olha, o sódio tá 125, claro, 110, 115, não tem glicose que dê conta para baixar tudo isso. É muito difícil, mas qualquer hiponatremia, a gente, primeira coisa, tem que olhar porque é muito prevalente você ter um diabético descompensado, tá? Então, chegou o paciente com hiponatremia, né? 109 de sódio. A gente tem sintomas neurológicos graves. Ele está com convulsão, está rebaixado, Glasgow de 11. Sim. É o que a gente discutiu. Bolos de sódio, claro. Chama o neuro, vê se vai fazer fenitoína. Sei lá. Vai Faz cantalizar. sei lá. Vê se a via aérea dele tá segura, né? Pelo amor de Deus, né? Também não vai só pensar no sódio, faz o bolo e ele lá morrendo, né? Sim. Mas a gente está focando no sódio, né? Sim. Bolos, pode fazer 1 a 2 mg, como eu falei, ou 100 ml para ficar mais fácil de decorar. Você vai avaliar o neurológico se melhorou, não melhorou, repete. Não melhorou, repete mais uma vez. Não melhorou, aí não é a causa. Vezes. Não melhorou porque não é a causa. Confirma se o sódio subiu pelo menos 5, subiu pelo menos 5. Parte para avaliar com o neuro, ver se ele fez um AVCH, ver se teve alguma outra coisa que justifique, se é só da droga, está intoxicado. Aí a gente parte para uma investigação diferente. Mas a gente tem como meta no sódio fazer o bolos, porque ele tem sintomas graves. Ele está com sintoma de hipertensão craniana grave. Não, perfeito. Eu só trouxe esse caso para vocês verem que em algumas situações específicas a gente não tem medo de fazer o bolos, né? Era só para trazer isso. E eu acho que assim, com isso a gente fecha a nossa discussão de hiponatremia. Beleza? Teria mais 1000 coisas para falar sempre pra vocês. Sempre tem. Mas na emergência é isso que vocês precisam saber. Perfeito. Agora vamos falar sobre hipernatremia. Lembrando sempre da relação do sódio com a água. Quando a gente fala de sódio, a gente está falando de distúrbios da água, né?
Eu acho que a principal coisa de trazer é que, assim, na imensa maioria das vezes, né, hipernatremia vai estar associada a uma situação de falha a acesso à água, à ingesta hídrica, né? Então a gente pensa no vozinho lá com demência, que tá, a história clássica, né? Exato, que infectou, às vezes. Delírio. Exato, delírio. Esse é o paciente, né, mais clássico, assim. Eu acho que a gente deve pensar nisso. E aí, sem querer ser abusado, também UTI, o pessoal que faz muito bicarbonato puro, que aí é a exceção, né? Que a gente fala sempre é falta de água, mas essa é a situação que pode ser excesso de sódio, é a exceção. Mas se você faz bicarbonato puro, é 8,4%, é 1.000 mex sódio, por né? litro de sódio. Claro que 50, 100 ml não vai fazer diferença. Mas a gente faz bastante bicarbonato às vezes. Sim, a gente faz 500 bastante. ml às vezes, né? Exato. Aí é muito. Aí pode subir mesmo o sódio, tá? Mas fora essa situação, 99% das vezes, é o vozinho que não tem acesso à água, com diarreia. Lembrar de, então, causas iatrogênicas, só para falar um pouquinho das outras causas. A gente também pode ter aí perda urinária, né? Diabetes insípidos, né? Que seria tipo o oposto da SIAD, de maneira resumida, assim, o cara né? com diabetes insípidos, normalmente, ele se autocompensa. Então, é o cara que tem diabetes insípidos, mas infectou e tem algum outro motivo para não estar conseguindo acessar a água. Ou um diurético aquarético também pode ser, né? Por exemplo, furosemida é um clássico também de fazer hipernatremia, né? O paciente vai torando o furo, vai subindo, começa a fazer alcalose com hipernatremia, faz hipocalemia também, que a gente até resolve, até o momento que, né, não tem mais para onde fugir. Normalmente também é o cara que está internado, que você está com restrição hídrica ou está amarrado na UTI, que aí vai acabar fazendo a hipernatremia. Porque o cara em casa que está com 10 comprimidos de furosemida, que tem IC, ele vai chegar com só de 125, porque ele está lá em casa morrendo de sede, porque está com furo ou porque tem sede mesmo, se autocompensando. Então, internado, a gente vê bastante a furo causando. Perfeito. Lembrar então de fisiopatologia de manifestação clínica, pensar de novo em neurônio, mas que agora é como se o cérebro vai ficando desidratado, então a gente pensa também aumento aí de sangramento, né, porque eu tenho o parênquima como se fosse desinfla o vaso, fica lá mais friável, eu posso ter sangramento intracraniano, acho que é uma manifestação. A vida real é difícil de ver, tá? Mas assim, aparece assim na descrição isso, né, acho importante a gente trazer isso. Então a gente vai ter aí causas agudas e crônicas de hipernatremia, só que assim, isso na prática, no tratamento não vai ter grandes implicações, né? Isso, o que a gente sabe hoje em dia é que para hipernatremia, a complicação de eu baixar muito rápido praticamente não existe. A exceção é só criança, com menos de 2 anos, principalmente, que tem uma relação do cérebro com o calote craniano muito próxima, não tem espaço entre os lóbulos cerebrais, entre os giros cerebrais. Então, a gente pode ter, sim, uma convulsão na criança, quando baixa rápido demais. No idoso, principalmente no idoso, né? No idoso, então, né? Muito menos. Perfeito. Então, a gente não tem receio de baixar rápido demais. É lógico, eu não vou botar também, baixar 20 mex em um dia. A ideia também não é essa. Mas eu não preciso ficar preocupado com isso, se é agudo ou crônico, se o cérebro está autocompensado ou não. Perfeito. A gente pode até também estimar com aquelas equações quanto vai variar, mas isso também é muito errático na praia. De novo, a chave, eu acho que a mensagem é monitorização frequente do sódio. Acho que isso é a chave, né? E no caso da hipernatremia, a gente também tem que... Na hipo também, lógico, né? Mas na hiper, a gente tem ainda mais que ir atrás da causa. Tá aquele paciente que está lá com febre na UTI, com ureia alta, com glicose alta, ele vai perder muita água pela urina. É um paciente que está em ventilação mecânica, com 40 de frequência respiratória. Claro que tratar essas causas nem sempre são muito fáceis. Mas se você não trata a diarreia, aquele tratamento que você está fazendo de repor água, muitas vezes você vai ver o sódio ali subindo. Quantas vezes você começou a dar soro 0,2, e ainda não 0,45 e não cai? Porque a causa não está revertida. Isso é muito importante, tem que reverter a causa. Então, por exemplo, se o paciente está tendo alguma perda volêmica, a gente primeiro precisa compensar essa perda volêmica com cristalóide eventualmente e, além disso, tratar, né, a hipernatremia, assim ou não. Às vezes só você corrigir a hidratação, você já resolve a hipernatremia algumas vezes. Tem algumas manhas que a gente usa, a gente pode, só falando um pouquinho de terapia intensiva, dá para aumentar o alívio na sonda, dá para diluir alguns medicamentos que a gente estava diluindo em soro fisiológico, dá para diluir em soro glicosado, dá para a gente usar tiazídico em algumas situações também, que ajuda a gente também a baixar um pouquinho esse sódio. Principalmente se você quiser dar diurético, né? Aquele cara que está com furo, que acabou causando hipernatremia. E aí, para baixar um pouco a dose da furo, a gente associa o tiazídico. Perfeito. Aí, nesse contexto, sim. Algumas manhas aí da hipernatremia. Bom, vamos falar de cálcio? Vamos falar de cálcio. Bom, então vamos lá. Indo para o nosso terceiro eletrólito, cálcio. Então, hipocalcemia. Acho que a primeira coisa importante de trazer é no diagnóstico da hipocalcemia, né? Que o cálcio, quando a gente faz a dosagem do cálcio total, tem que corrigir pela albumina. Isso é muito importante. A gente tem o cálcio ionizado, que não precisa fazer essa correção.
Lembrar que o cálcio ionizado da Gaso, né? Às vezes não é muito fidedigno, é uma coisa importante também da gente trazer, mas ele ajuda a trazer uma noção pra gente, né? Mas ele é muito sensível, então se você colhe o cálcio e deixa ali o cálcio esperando 30, 60 minutos, ele pode estar falsamente... Mas acho que isso acontece em algum hospital universitário do Brasil, de o cálcio ficar meia hora esperando. Claro que não, né? Imagina, aqui é tudo instantâneo. Gente, cuidado, exatamente, o cálcio iônico, se você está num serviço que vai demorar para chegar no laboratório, isso pode falsear muito a amostra, Dependendo né? do lugar, a gente fala assim, Pode colhe o botar o total, mesmo que é pronto. muito mais Sim, seguro, sim. junto com a albumina. Sim. Mas se você sim. tiver um lugar confiável, o iônico, teoricamente, é mais confiável, mais relacionado com os sintomas. Então, vamos lembrar das manifestações aí de hipocalcemia. Então, a gente vai ter, de novo, uma relação Pra variar, aí né? com o sistema nervoso central. Então, a gente vai ter um quadro de hiperestabilidade neuronal, que a gente pode ter os sinais clássicos, né? Chivostec, Trousseau, etc. Mas também posso ter crise convulsiva. Acho importante trazer isso. É uma causa aí de crise convulsiva. E Coração, cardíaca, né? E principalmente aumentar aí o QT, né? Então, lembrar do eletroclássico da hipocalcemia, com aquele QT aumentado. Também pode fazer taquiarritmia. E a gente tem também as alterações crônicas, que eu não vou entrar no mérito agora, que a gente está falando principalmente num contexto aí de manejo hospitalar de hipocalcemia mais aguda aí, entre aspas. Bom, lembrar que cálcio tem tudo a ver com PTH, né? Então a gente sempre raciocina, né, das causas de hipocalcemia, como é que tá o PTH. Acho que de uma maneira pra mim, cálcio tem resumida. tudo a ver com o rim. Olha aí, sempre, né? Sempre puxando pro rim, sempre puxando pro rim. Enfim, eu acho que é uma coisa importante, né, de a gente pensar nessa separação. Sim. E reposição de cálcio, acho que no paciente está sintomático com hipocalcemia grave, principalmente com gluconato. Sim, se o paciente Né? tem um cálcio menor do que 0,8 iônico, milimol por litro, menor que 7,5, 7 miligramas por decilitro, corrigido, a gente já pode fazer o gluconato EV, 1 a 2 ampolas, ou 2 gramas, né? Cada ampola tem 1 grama, para poder ver se você já corrige, pode dar VO já junto, mas normalmente a gente faz primeiro ver nesses casos mais graves. Ou se tem manifestação clínica, com alteração eletrocardiográfica. Perfeito. E aí a gente acaba também fazendo a reposição. Como a gente já comentou, a reposição não costuma ser um grande problema. É mais né? fácil dar, tirar já é mais complicado, É né? mais difícil. Lembrar também que o paciente às vezes tem, por exemplo, teve uma cirurgia, uma lesão de paratireoide, então ele está fazendo às vezes uma hipocalcemia grave, refratária, a gente pode às vezes fazer o cálcio na bomba também, a gente deixou uma sugestão, não é a primeira opção, é só para realmente o caso que não está resolvido com a reposição intermitente. Na pós-paratireoidectomia, se for principalmente o paciente renal crônico, por exemplo, a gente chama de fome óssea. Sempre Vai ficar com cálcio em bomba, vai ficar com bomba. Tá. Pensando em etiologias, né, só para vocês saberem, assim, na vida real, o que a gente vê como causa, né, não por ser nefro, mas porque realmente é a mais frequente, é um aumento do fósforo junto com disfunção renal. Então, o fósforo e o cálcio se grudam, o cálcio cai. Disfunção renal também vai diminuir a vitamina D, vai diminuir a absorção de cálcio. Então, essas causas que vocês vão ver, de hipoparatireoidismo, é muito raro, é muito mais frequente você está associado com disfunção renal. Hiperfosfatemia. Normalmente no contexto de hiperfosfatemia, né? Lise também, você vai ver, mas também é muito mais raro. Sim. Do que quando você pensa mesmo na disfunção renal, tá? Sem querer puxar a sardinha pro Sempre, meu lado. né? Mas eu acho importante a gente também só lembrar também do bicarbonato, que é um erro clássico. Muito verdade. bicarbonato pode fazer hipoglicemia. É E verdade. geralmente é o paciente que está chocado, e aí você vai bagunçar mais uma coisa que já verdade. está bagunçada. Então, gente, muito cuidado, né? Quando a gente faz bicarbonato, e aquele tá com o cálcio lá no limite inferior, esse cálcio provavelmente vai abaixar, porque vai mudar a ligação com a albumina, Já né? repõe. Já repõe, exatamente. Bota Já é o preemptivo cálcio. lá, preemptivo. Se não tem um cálcio aí, né? É, Senão você já dá o cálcio. Sim. Preemptivo no sentido de antes de baixar. Sim, exatamente. Ali 1,05, 1 em 1, você tá dando 100 ml de bique. Vai abaixar. Você sabe que já vai abaixar. dá o cálcio. Perfeito. O cara chocado ali, você vai arriscar? Melhor ficar 1 em 3. Perfeitamente. Bom, falamos em um resumo do cálcio, vamos falar um pouquinho agora de hipercalcemia, né? Falamos de hipocalcemia, vamos falar um pouquinho de O hipercalcemia. distúrbio do clínico, né? Aí, finalmente, Vocês que a gente pode gostam. tratar. E hiponatremia, né? Bom, pessoal, lembrar das manifestações, né? Lembrar do quadro característico, lembra do paciente com hipercalcemia da malignidade, o clínico adora esse caso, né? Então, o cara que chega constipado, então ele faz constipação, com rebaixamento de nível de consciência muitas vezes, confusão mental, e também pode fazer disfunção renal, né, hipercalcemia. Acho que são aí as principais manifestações mais agudas, e lembrar também de cardiovascular, que pode fazer bloqueios. Fala alguma coisa do cálcio? Manda. Eu ia falar na poliúria, né? Que normalmente Vai, foi disfunção renal, tá bom, vai. é tá a bom. principal causa de diabetes insípidos nefrogênico. Então, normalmente o paciente faz disfunção renal por conta de desidratação. Ele está rebaixado e poliúrico, né? Então não bebe água. Pode fazer depósito também de cristais de cálcio, mas o mais frequente é realmente pré-renal. Tô pensando em cálcio, além de corrigir pela albumina, falamos do PTH, geralmente a gente acaba usando também vitamina D e fósforo num workup inicial para a gente conseguir separar Dos nas dois causas, lados, né? né?
E aí a gente vai ter as causas PTH dependentes, PTH independentes, também tem associado a medicamento, outras causas aí mais raras, mas eu queria chamar a atenção, assim, acho que a mais comum são as PTH independentes, né? Então a gente vai pensar sempre em hipercalcemia da malignidade. Isso é que a gente trabalha mais no hospital, né? É. Talvez hiperpara não seja tão No rara ambulatório, assim, talvez, uma né? intoxicação por vitamina D também não seja tão rara assim. Tá. Mas em intra-hospitalar, sem dúvida, é mais comum o PTH independente. Isso. Então a gente pode ter hipercalcemia da malignidade, né, que eu acho que é uma das causas mais comuns, que é por diversos mecanismos, né, enfim, que pode ser por PTH-RP, pode ser por lesão óssea direta, pode ser por doença granulomatosa. PTH, exatamente. Normalmente câncer de paratireoide. Perfeito. Lembrar também de doença granulomatosa com hidroxilação de vitamina D. Eu acho que eu queria trazer para vocês principalmente da hipercalcemia da malignidade, que é um clássico aí da vida do clínico, o paciente chegar. E aí vale a pena, a gente vai conversar na aula de emergências oncológicas um pouquinho mais sobre isso, mas lembrar que é um marcador de péssimo prognóstico oncológico, né? 80% dos pacientes que têm hipercalcemia da malignidade vão ter uma sobrevida aí menor do que 6 semanas. Então é um sinal de que a doença oncológica, infelizmente, está muito avançada, né? Paliativo, Exatamente, enroscou. Bom, tratamento. A gente vai tratar em ambiente hospitalar o paciente que está sintomático ou com cálcio total corrigido, né? Acima aí de 14 ou 12 a 14 com sintoma, beleza? Agora vamos falar de tratamento. Então, o principal pilar, hidratação, né? A gente vai buscar e almejar um débito urinário aí de 100 a 150 ml hora, então o paciente realmente precisa hidratar bastante. E aí vamos falar um pouco da furosemida no tratamento da hipercalcemia. Tem espaço? Não tem? Já foi para todo mundo, hoje em dia não é mais, né? Não sou dessa época que foi para todo mundo, não. O Pedro deve ser muito mais velho do que eu, muito mais experiente, né? mas enfim. Muito mais. Mas a ideia é que quando a gente tem o paciente desidratado, o rim está ávido por sódio, junto com o sódio no tubo proximal entra cálcio. Sim. Então acaba virando uma bola de neve, que a poliúria causa desidratação, que puxa mais cálcio. Então eu tenho que quebrar esse círculo vicioso. Tá. Então eu hidrato para impedir que o rim esteja ávido pelo cálcio indiretamente. Perfeito. Por isso que é a mola mestra. Se eu dou furo pro cara que está aí, para hipovolêmico, vai piorar. Entendi. Então, até bloqueia um pouco do cálcio, porque 20% mais ou menos, 25% é absorvido no túbulo, na alça de Henle, onde a furo age. Tá. Mas 70% é no proximal. Entendi. E aí você está ávido no proximal e bloqueou a alça, não vai fazer diferença nenhuma. Então, a gente só usa furo se o paciente, depois da minha hidratação, estiver ficando hipervolêmico. Então, você deu lá 3 litros, ninguém dá de uma vez, pelo amor de Deus. Mas entrou ele urinou, mais 2, ele urinou, tinha um vozinho de 70 anos com um câncer metastático, o coração dele não aguentou. Fura. E aí, sim, eu dou a fura. Não porque eu quero melhorar o cálcio, mas porque eu não quero que ele fique hipervolêmico, tá? Então, a gente não faz mais furo pro cálcio de rotina, né? Só para tratar a congestão, que muitas vezes, se você está hidratando direito, vai ter congestão, porque realmente é uma meta de hidratação agressiva. É o cara jovem que tem um coração ótimo, né? Sim. Bom, bisfosfonado também é uma droga que vai ajudar bastante, né? Vai entrar aí no nosso tratamento, então ácido zoledrônico, geralmente, pamidronato também. Geralmente, onde você trabalha, Rico? Enfim, quando dá, né? E aí a dúvida é o seguinte, se o paciente tem DRC, pode fazer bisfosfonado? Como é que a gente faz nessa situação? E aí? Então, realmente, esses dois são os que a gente pode usar, pamidronato e ácido zoledrônico na hipercalcemia. Existe uma recomendação, porque os dois, teoricamente, podem causar NTA, principalmente quando tem mais disfunção renal, e pode também acabar indo para o outro espectro de hipocalcemia, né? Claro que eu quero baixar, mas o ácido zoledrônico, como tem uma vida muito longa, pode baixar muito. Entendi. Então, teoricamente, menos de 30 taxa de filtração, a gente tende a não recomendar mais o ácido zoledrônico e recomendar o pamidronato. Pode fazer, deve fazer, quando é um caso grave. Então, paciente com sintomas acima de 12 ou paciente sem sintomas com acima de 14. E nesse caso, independente, está em diálise, pode fazer. O que a gente faz é diluir o tempo de infusão, então faz em 2 a 4 horas, né? Acaba fazendo mais de 4 horas, isso estendido. E, em geral, isso é um pouco controverso, então a gente faz de 30 a 90 miligramas, caso grave 60 a 90 miligramas, a gente tende a fazer 60 quando é o paciente com disfunção. Mas, em teoria, alguns médicos também, nefros, prescrevem 90, tá? Mas seria um cuidado a mais para não piorar a função renal. Perfeito. Gesso colapsante é descrito, mas eu não deixaria de fazer pensando nisso, sinceramente. A gente tem medo quando tem, a gente fica com medo, aí realmente é o nefro que acaba entrando. Osteonecrose eu nunca vi, perguntei pessoal da endócrino, pessoal da onco também nunca viram. Só em questão de prova mesmo, infelizmente. Só em questão de prova, Então pode fazer sem dúvida, só tem realmente estendendo um pouco a infusão. A gente tem algumas outras opções, né, denosumab, calcitonina.
mas eu acho que vale a pena a gente mencionar só porque são opções geralmente de exceção, algumas porque elas demoram um pouco para agir, por exemplo, calcitonin até age rápido, mas faz taquifilaxia a que age mais rápido. Muito rápido assim, também. Também soro age mais rápido. Sim, mas assim, ela age rápido, mas logo depois também já para de agir, então às vezes... Mas na emergência ela a gente pode fazer, sim, se a gente quando tiver. você tem, que é caríssimo. Exatamente, essa eu nunca vi. E aí... Eu acho que tem, mas eu nunca prescrevi. Exatamente. E aí, o que a gente tem? Falar importante que é um outro erro comum, corticoide, né? Lembrar que o corticoide tem espaço só se a causa for a doença granulomatosa. Nas demais causas, a gente não vai usar corticoide, não tem benefício. O problema é que, teoricamente, a gente muitas vezes não sabe ainda qual é a causa. Então, às vezes chega um caso grave, a gente acaba fazendo. Vai que é, Mas né? o ideal é realmente se você sabe que é uma intoxicação de vitamina D, que também seria um motivo para usar, ou paciente com causa granulomatosa, como, por exemplo, paciente que tem sarcoidose. Bom, e se tudo isso deu errado, é um mieloma múltiplo com hipercalcemia, anúrico, que não está respondendo a nada, quem que vai resolver? A diálise. Hemodiálise a gente também pode fazer, como dialisado pobre em cálcio. Muito bem cálcio, né? Exatamente, mas tem que lembrar que eu tenho que pedir um banho pobre em cálcio. Claro que o néfrico vai fazer isso. Sim, mas o cálcio normal do banho é mais ou menos 1,5 milimol por litro. Então, claro que se está 2, vai cair. Mas se não... Mas vai cair mais se eu boto de 1,25. Entendi. Que é o cálcio baixo. A gente não bota 0 de cálcio, senão o paciente choca na diálise. Sim. Não seria uma boa ideia. Apesar de com 2 talvez não fosse problema, mas Sim. não existe banho pobre na intermitente. Na contínua a gente pode fazer menos cálcio. Eu nem preciso fazer cálcio no começo, por exemplo. Tá. Pra gente fechar aqui, falando dos principais eletrólitos, eu vou falar agora só um pouquinho de magnésio e fósforo, tá? Pra gente terminar. Hipomagnesemia, só trouxe para vocês porque é um distúrbio extremamente comum, né, no paciente de terapia intensiva. No crítico. No paciente crítico. A gente tem algumas alterações graves neurológicas e também de alargamento do intervalo QT, então isso pode ser grave, né? É importante a gente lembrar disso. E ele também está relacionado aí e pode perpetuar eventualmente uma hipocalemia. Acho que é as mensagens principais que eu queria trazer. E hipocalcemia. E hipocalcemia também. De cálcio também. Show. Lembrar então das causas, que tem causas de perda renal e causa de por baixa ingesta ou desabsorção gastrointestinal. E também de shift, assim como o potássio, o magnésio também é muito intracelular. Perfeito. Então, síndrome de realimentação, fome óssea, caso do paciente da nefro, né? Que vocês não vão ver muito, não. Lembrar também do IBP, que também pode predispor a hipomagnesemia, no sentido mais geralmente crônico a subagudo, mas no paciente agudo a gente também tem que pensar nisso. A correção a gente deixou para vocês aí, baseado no nível e nos sintomas. Só queria lembrar que sempre que o paciente não tiver uma manifestação grave, né? Então eu não tenho pressa para corrigir esse magnésio. É interessante eu tentar fazer em tempos maiores, 6, 8, 12 horas, essa infusão, para não fazer aquela magnesiura paradoxal. Às vezes o paciente acaba perdendo mais para a urina porque eu dou muito, então acho que é uma coisa interessante de passar também, né? E mesmo quem não está grave, quem está grave, só que a diferença é que no grave eu faço uma infusão rápida depois e a manutenção lenta também, senão sobe muito rápido e desce rápido também. Perfeito. Quando a gente fala de hipermagnesemia, lembrar que tem a ver com disfunção renal ou reposição iatrogênica, muitas vezes é a grávida com eclâmpsia que recebeu demais, alguma coisa nesse sentido. Muito, e precisa ela ter disfunção, senão ela não vai subir o magnésio. Sim. Lembrar que eu só trouxe a questão do magnésio para lembrar vocês de que o clearance de magnésio em situações normais tem uma correlação bem importante com o débito urinário, então a gente vai tentar estimular esse débito urinário. Confusão renal, né? Confusão renal e débito urinário, né? Mas lembrar também que pacientes poliúricos têm uma chance aumentada de hipomagnesemia, né? Eles estão perdendo muito, né? Tem essa correlação, trazer isso. E assim, só para fechar, a gente trouxe assim um pouco do fósforo, só para lembrar assim, agora o Gabriel vai dar uma aula de 1 hora só sobre fósforo, né? Vai Exatamente, um pouco, pessoal, né? A gente agora vai senta aí. O segundo round que a gente já faz. Pedro nem deixa falar, senão não acaba, né? Vamos fazer um highlight do fósforo. O que você quer sim, que o clínico saiba do fósforo? Vamos lá. Fósforo alto, a gente tem que lembrar que 90 e tantos % das vezes é culpa do rim também, né? Fósforo, magnésio, potássio. O rim é muito, muito eficaz em jogar para fora quando ele está funcionando normal. Tá. Então, hiperfosfatemia, olha a creatinina, o que está acontecendo. Perfeito. Hipofosfatemia é raro de a gente ver ambulatorialmente, não é tão raro assim em paciente em UTI, que acaba que nem sempre a gente consegue dar um aporte de proteína por muito tempo, acaba dando muito tempo sem um aporte adequado, e o paciente crítico acaba tendo uma predisposição a fazer hipofosfatemia. A dica que a gente fala é, principalmente menor do que 1 ou 1,5, se você está um paciente de ventilação mecânica, é fazer a reposição, pode ser junto com sódio ou junto com potássio, a reposição é V, e esse paciente a gente tem que ter cuidado com o fazer potássio, porque às vezes sobe demais e acaba tendo complicação, tá? Pensando em tratamento. Pensando em tratamento de hiperfosfatemia, o tratamento da doença renal aguda, com diálise ou não,
Às vezes a gente vai fazer quelante, mas aí foge um pouquinho, talvez, do objetivo para vocês. Mas tem como a gente baixar também o fósforo do paciente sem diálise com quelante. Mas isso é muito mais lento. Perfeito. Pessoal, acho que é isso. A gente conseguiu fazer essa missão quase impossível de trazer aí um resumo dos eletrólitos. Gabriel, conta só um pouquinho pra gente antes da gente fechar. Então, pessoal, depois vejam também as questões que a gente tem. É bem importante praticar, né? Ver os casos clínicos, como é que a gente repõe, dar uma olhada nisso. Conta um pouquinho mais pra gente, Gabriel, sobre o NephroPapers. Como que surgiu essa ideia? O que vocês estão trabalhando hoje em dia? Que é a plataforma aí que você está coordenando. Conta um pouquinho pra gente, que tem tudo a ver com educação médica em nefrologia. Bora! Então, eu sou um dos editores do NephroPapers, eu sou atualmente o diretor. A gente tem 4 anos, já começou a plataforma, agora a gente chama de uma empresa de educação médica, com o objetivo de realmente difundir, porque a gente vê realmente uma dificuldade em o clínico, o intensivista, de lidar com IRA, com distúrbios hidroeletrolíticos, ácido base. A gente, inclusive, tem um curso com mais de 20 horas, com muitos detalhes sobre todos os distúrbios, até demais, em relação a todo o detalhe de tratamento diagnóstico. A gente tem uma plataforma hoje em dia que tem podcast, que tem vídeos do YouTube, que tem cursos, que tem e-books. Então, a gente está participando de congresso, estava no Congresso Brasileiro, no Paulista, no Mineiro, no Norte e Nordeste. Legal. Então, realmente, a gente está numa crescente com esse objetivo de tentar, de alguma forma, no final das contas, fazer com que o clínico, o intensivista, o cara que está na UBS, consiga resolver o problema ali do paciente, às vezes simples, mas que, como não é do dia a dia dele, ele não sabe resolver. Legal. Então, o DRC que tem uma proteinúria que está progredindo, o cara que tem um distúrbio hidroeletrolítico, o cara que tem uma litíase, tudo de repetição, tudo isso a gente aborda. Perfeito. Nos nossos podcasts e conteúdos, Instagram, @nefropapers. Eu ia te perguntar como é que a gente acha vocês. No Instagram, nefropapers.com.br, site, Nefropapers se você for no YouTube, no podcast também Nefropapers, fica fácil. Show. Se você jogar Show. Nefropapers Show. no Google, lá no nosso site tem como você ir também para as outras plataformas. Vale a pena, pessoal. Um material aí de excelente qualidade para quem quiser aprofundar mais em nefro, seja nefrologista ou não. Seja né? nefrologista ou Seja uma coisa não. Claro que a gente interessante tem curso, por exemplo, de DRC, também super Aprofundado, profundo, né? que aí, às vezes, é um pouco a mais do que você precisa, mas também, se você é um paciente, é um médico que atende muito DRC e não tem um nefrologista na sua cidade, Pode ajudar. às vezes vai te ajudar bastante. Legal. Show, pessoal. Muito obrigado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem aí pra gente. Gabriel, foi um prazer. Ajudou muita gente aí. Foi muito bom. Valeu, cara. Legal. A gente se vê, pessoal. Valeu. Até mais, hein? Obrigado aí pelo convite. Valeu.